Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Hoje é sexta-feira e eu quero trazer para vocês uma palavra que o Senhor nos deixou ontem à noite, enquanto eu e meu marido orávamos. Está em 2 Samuel, no capítulo 21. Vai falar de uma situação que aconteceu durante o reinado de Davi. Durante 3 anos ocorreu uma fome no, em toda Israel. E Davi se viu na responsabilidade de resolver aquela situação. Ele orou a Deus e o Senhor disse para ele que não era nada a respeito do seu reinado, mas sim consequências de uma ação do reinado antecessor, o reinado de Saul. Saul havia perseguido um povo de Gibeão, tentando exterminá-los para a segurança da sua família e do seu reinado. Interesses pessoais da época. Mas assim, ah, ele foi morto no Monte Gilboa junto com Jonatas pelos filisteus. E quando Saul morreu, deixou alguns descendentes. Então, Davi foi ao encontro do povo de Gibeão para dizer e perguntar a eles, dizer que ele tinha ciência daquele problema que estava acontecendo e que ele gostaria de fazer algo para poder sanar o problema, para que eles pudessem abençoar o povo de Israel, para que eles pudessem abençoar a situação. Então, eles disseram que o problema não era com o reinado de Davi, né? Não era ouro, não era prata, não, tinha a ver com honra, tinha a ver com a descendência deles, tinha a ver com a história daquele povo. E como Saul já estava morto, só poderiam resolver essa situação se Davi entregasse para eles 7 dos descendentes de Saul, para que eles pudessem honrar o nome daquela tribo. Então, Davi entregou nas mãos deles 5 netos de Saul e 2 filhos de Saul, com a concubina Rispa. E eles foram enforcados na praça pública. Davi não permitiu que Mefibosete fosse exterminado, porque ele havia feito uma aliança com Jonatas, os dois eram muito amigos. E ele não deixou que a descendência de Jonatas fosse prejudicada, em favor do amor e da amizade que eles tinham um pelo outro. Havia ali um compromisso, e Davi resolveu honrá-lo, deixando vivo Mefibosete, o seu filho, o único filho de Jonatas. Então, perante aquela situação, depois que aqueles corpos foram pendurados ali em praça pública, Rispa, que era mãe de 2 dos corpos que estavam lá, ela resolveu cuidar daqueles corpos. Se escondeu numa caverna bem próxima e ficou ali de vigia. Enquanto os corpos ficaram de pendurados lá, ela cuidou para que de manhã as aves não pudessem comer os corpos, e que à noite os animais selvagens não pudessem arrancar os corpos dali e espalhar a ossada. Era importante para ela que os filhos fossem enterrados juntos, para que eles tivessem pelo menos honra ao serem sepultados. E quando Davi ficou sabendo daquela situação, ele foi até o Monte Gilboa, tratou de pegar a ossada de Jonatas e de Saul, trouxe para junto da ossada dos 7 descendentes dele que tinham sido ali de pendurados, levou para a tribo de Benjamim e enterrou aonde estava a ossada do pai de Saul. Davi cumpriu aquilo para honrar a descendência de Saul, até mesmo depois da morte. E naquele momento, em que Davi fez tudo o que era necessário para resolver aquele problema, o povo de Gilboa, o povo de Gibeão, liberou a bênção sobre aquele povo. E assim, a fome foi sanada, o problema foi resolvido. O que Deus traz para nós de mensagem no dia de hoje é que nós temos que resolver o que nós precisamos resolver. É que nós temos que encarar os problemas de frente. É que nós temos que colocar a nossa cara para bater naquilo que é necessário, que exija de nós uma posição.
Muitas vezes nós nos acovardamos diante das situações e das circunstâncias que acontecem na nossa vida e na vida do outro. Não nos comprometemos com aquilo que pode, de alguma forma, nos tirar da nossa zona de conforto. E isso faz com que nós venhamos a prejudicar não só a nossa descendência, mas também a nossa vida. Quantos de nós estamos com os processos e os propósitos de Deus paralisados no mundo espiritual? A vida não caminha. Sempre problemas recorrentes, situações de travamento no mundo espiritual, na vida financeira, na vida sentimental. Pessoas com problemas que passam de geração para geração. E nós precisamos entender, até mesmo acerca de enfermidades. Situações que são bloqueadas no mundo espiritual e que podiam já ter sido resolvidas há muito tempo. Nós precisamos encarar de frente os problemas. Assim como Davi fez, mesmo sabendo que era algo que não era da responsabilidade dele, porque foi algo que foi realizado no reinado antecessor, mas era algo que estava causando a consequência no reinado dele presente. Pode não ter sido você que tenha realizado a ação, mas pode ser você a fazer com que esse problema seja sanado. Ei, pare e reflita sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor e sobre a sua vida. Às vezes, as suas atitudes impactam na vida dos seus filhos, dos seus netos, de toda uma geração. É importante nós nos atentarmos para aquilo que nós realizamos hoje, para aquilo que nós deixamos de realizar hoje, que pode impactar na vida dos seus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encher de conhecimento, de percepção, visão de águia, coragem, intrepidez, ousadia, para que você encare o leão de frente, para que você pise no pescoço das cobras, das serpentes malignas, para que você possa, exterminar os escorpiões. Nós precisamos enfrentar as coisas de frente e não deixar para amanhã o que nós podemos e devemos resolver hoje. A procrastinação não vem do Senhor. E é algo que nos atrapalha muito no decorrer da nossa vida. Faça o que tem que fazer, amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que você possa aprender com essa palavra que está em 2 Samuel, no capítulo 21, amém? Esses ensinamentos do sábio rei Davi, que ele trouxe para nós no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e eu volto, amém? Assim que o Senhor liberar uma próxima mensagem, porque aqui mora o Espírito Santo de Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau.